Irmãos, nós temos, nas últimas semanas, refletido sobre o culto, sobre a teologia do culto, ou a revelação bíblica, o ensino bíblico por trás daquilo que semanalmente nós procuramos ofertar, procuramos oferecer, apresentar a Deus. Temos tido já muitos insights, muitos pontos de reflexão, e hoje nós vamos continuar. E é um estudo que está bem conectado àquilo que a gente ainda há de dizer, está relacionado àquilo que já foi dito. Então sempre vamos nos lembrando de alguns pontos, vamos fixando pontos que já foram explorados, e à medida que isso vai sendo feito, vamos acrescentando também outros pontos, acrescentando outras orientações. E hoje, dentro desses acréscimos, nós queremos falar sobre o princípio regulador do culto. Eu tenho colocado no nosso boletim semanal, já há algumas semanas, algo nesse sentido. Hoje é a quarta parte de um artigo. O autor do artigo é mencionado aí. Esse artigo foi extraído do site Ministério Fiel, o princípio regulador do culto. É algo dentro dos círculos reformados muito considerado, muito debatido e muito respeitado. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção em duas afirmações que eu vou fazer, e que depois a gente tentasse entender as diferenças entre elas, ou a diferença entre elas, e que a gente pudesse decidir ou definir, ver se acertamos, qual delas melhor representa o princípio regulador do culto. Ok, irmãos? Então, duas afirmações. A primeira afirmação é a seguinte: o que não está, ou o que não é explicitamente proibido nas Escrituras, é permitido no culto. Essa é a primeira afirmação. O que não é explicitamente proibido nas Escrituras é permitido no culto. Vamos para a segunda afirmação. O que não é explicitamente ensinado nas Escrituras é proibido no culto. O que não é explicitamente ensinado nas Escrituras, como parte do culto, é proibido no culto. Dá para perceber a diferença aqui, marcante entre essas duas frases, essas duas afirmações? Alguém gostaria de nos ajudar, colocando em outras palavras, para ajudar também a todos nós aqui a entender? Sim, mas percebam que uma afirmação é mais abrangente, confere um escopo maior de liberdade ao homem, e a outra afirmação é mais restritiva, confere um escopo bem mais limitado de liberdade ao homem. Veja só, a primeira afirmação: o que não é explicitamente proibido é permitido. Então, nessa afirmação, a gente percebe que o homem teria maior liberdade. Vocês concordam comigo? Dá para entender assim? O que não é explicitamente proibido é permitido. Ora, se a Bíblia não está proibindo, então podemos fazer. Essa é a primeira. A segunda já é mais restritiva. O que não é explicitamente ensinado é proibido.
já restringe. Então, a primeira dá uma liberdade. Se não está proibido, eu posso fazer. A segunda, se não é ensinado, está proibido. Qual delas vocês acham que mais, biblicamente falando, orientam o culto? Ou orienta o culto? A segunda, não é, gente? Vocês entenderam? A segunda nos protege dos devaneios do nosso próprio coração. Vocês concordam comigo? A palavra de Deus diz de forma bastante assustadora: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E Deus é tão meticuloso na sua revelação, que Ele utiliza um adjetivo que já é pesado, e coloca esse adjetivo especificado por um advérbio ainda muito mais pesado. Ele coloca assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Ele poderia dizer, e corrupto, quem o conhecerá? Mas ele ainda especifica o corrupto ou intensifica o corrupto com um advérbio. Qual que é o advérbio? Os irmãos se lembram no texto? Desesperadamente. Enganoso é o coração, e não é pouco enganoso, mais do quê? Do que todas. Olha em Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Irmãos, esse texto está falando do coração de quem? Do nosso vizinho? Do nosso também, não é, gente? Do vizinho também, né? Mas do nosso coração também. A gente não pode confiar no nosso coração, porque o nosso coração continua marcado pela queda, pelo pecado. A nossa natureza continua por si só nos afastando de Deus. Os ventos naturais que sopram em nós nos afastam de Deus. Lutamos contra o mundo, contra o diabo, mas contra o que também? A carne, não é? Então, quando Deus coloca desta forma, Ele está nos preservando. E o princípio regulador do culto, ele foi bem sistematizado pelos reformadores. Recebeu sua forma clássica, como nós estamos compartilhando aqui, e definitiva, nas confissões de fé reformadas do século XVI, ou do século XVII, né? A partir da reforma protestante do século XVI. O verdadeiro culto, então, é ordenado somente por Deus. O falso culto é algo que Ele não ordenou. Aqui a gente percebe essa restrição na igreja. Não é qualquer coisa que deve ser feita, qualquer ação que deve ser realizada, qualquer elemento que deve ser incluído. Aquilo que deve ser feito está especificado na palavra de Deus. Eu quero, para prosseguir aqui, pegar 3 situações bíblicas para a gente analisar. 2 delas, eu nem vou ler porque já foram faladas, como eu disse, o estudo, né, está sendo dado e nós vamos construindo sobre o que já foi compartilhado e vamos acrescentando informações. Os irmãos se lembram quando o nosso irmão presbítero William expôs em um dos estudos aqui acerca do culto de Abel e do culto de Caim. Não se lembram?
Os irmãos se lembram também que foi destacado, creio que pelo presbítero William também, o transporte da arca, que estava fora de Jerusalém, ou fora lá do lugar do abrigo feito por Davi, e Davi então quis levar a arca para Jerusalém para colocar no abrigo que ele havia construído. E que no caminho os bois tropeçaram e um homem chamado Uzá estendeu a mão, porque ao tropeçarem a arca cambaleou de um lado para o outro ali, correndo o risco de cair, e ele estendeu as mãos para segurar a arca. E Uzá morreu. E o texto diz, por causa dessa irreverência, porque estendeu as mãos para segurar a arca do Senhor, ele foi morto. Os irmãos se lembram do texto, não lembram? E depois, Davi, então, fez conforme a palavra orientava. A arca era para ser transportada como? Sobre animais, num carro novo, com requinte, com pompa. Era para ser transportada assim? A arca era para ser transportada como? Nos ombros de levitas, nos ombros de levitas. E não era qualquer levita, era de determinada família de levitas. Havia os filhos de Levi, e dentro das famílias havia aquela família que deveria transportar os móveis. Através das varas que eram passadas pelas argolas dos móveis, e eles deveriam levar nos ombros. Estava prescrito, estava determinado, ensinado, teria que ser assim. E Deus quis mostrar ali para Davi e para o povo que não é de qualquer jeito. Boa intenção sem o ensino correto não é aceitável diante de Deus. Os irmãos entendem? E um terceiro momento, um terceiro exemplo que eu quero dar, está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, quando aconteceu uma situação de desobediência. Quando Deus orientou Saul, e esse texto também eu creio que já foi ventilado aqui. Deus orientou Saul que Saul deveria lutar contra os amalequitas, e Saul deveria, deixa eu só confirmar se... Isso mesmo, é o capítulo 15, versículo 22, quando Saul deveria destruir os amalequitas. Os amalequitas que ali, nesse texto, Agag, rei dos amalequitas, representavam o pecado, a apostasia. Tem até uma pregação muito forte do pastor John MacArthur, quando ele diz o seguinte, que Agag deve ser reduzido a pedaços. O pecado deve ser extirpado, aniquilado, totalmente tirado da nossa vida, pulverizado. E Deus falou, olha, é assim, vocês vão destruir tudo, tudo. O texto é forte, irmãos, mas tem que ser entendido dentro da hermenêutica bíblica, dentro da revelação progressiva de Deus, dentro daquilo que simbolizava neste espaço aqui, neste momento. E era para ser tudo destruído. Só que nós sabemos que Saul não cumpriu o mandado do Senhor conforme Deus havia orientado. Ele pecou contra Deus. Ele poupou bons rebanhos, porque havia bons rebanhos lá. Ele poupou o rei. E no versículo de número 22, quando Samuel arguía Saul, quando Samuel conversava com Saul, chamando a atenção de Saul para o seu desatino, para a sua desobediência. Interessante que no versículo 21, Saul sabia do determinado. Olha o que ele diz: o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado a quê? 1 Samuel 15, versículo 21.
o melhor do designado estava designado a destruição. Você vai pegar o melhor do designado a destruição? Não, mas o povo poupou do despojo, ovelhas e bois, o melhor do designado, o melhor do que Deus tinha designado a destruição. Olha a incoerência. Deus havia destinado a destruição. Estava determinado, estava prescrito, estava orientado para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Não, a gente poupou o melhor do que Deus destinou para ser destruído, para oferecer a Deus. Oh, mas Deus destinou para ser destruído, você vai pegar o que Ele condenou e vai oferecer a Ele. Aí então Samuel dá aquela célebre resposta: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? O que Deus quer no culto a Ele, na adoração a Ele, no serviço a Ele, na vida dedicada a Ele? Holocaustos e sacrifícios, penitências, estripulias, ou obediência à palavra? E o texto prossegue: obedecer é melhor do que sacrificar, atender é melhor do que gordura de carneiros. E depois ele fala no versículo 23, rebelião. E o que é rebelião? Rebelião é se levantar contra aquilo que Deus orientou explicitamente na sua palavra. Aquele que se levanta contra o que Deus orientou explicitamente na sua palavra. Rebelião é como pecado de feitiçaria. Será que tem muito bruxo entre nós? Muito feiticeiro? Será que tem muito bruxo, muito feiticeiro no meio do povo evangélico? Aqui o texto está dizendo que uma coisa é semelhante à outra. Rebelião, se levantar contra orientações bem explícitas da palavra de Deus, é como feitiçaria, é como querer fazer do próprio jeito. Obstinação é como idolatria, você entender o que Deus requer e ser obstinado e fazer de outra forma, é como idolatria. Será que tem idólatras no meio do povo cristão, no meio do povo evangélico? Será que tem idólatras entre nós? E o texto vai dizer então no final: olha, você rejeitou a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti. É forte o texto, irmãos, é forte. Você rejeitou Saul, o que Deus havia prescrito, você também está sendo rejeitado. Você foi como idólatra e como feiticeiro. Você foi rebelde e foi obstinado. Então vamos pensar nesses três momentos aí, nessas três situações bíblicas. Eu gostaria que a gente pensasse nessas três situações bíblicas, enquadrando-as em dois pontos. O primeiro ponto, certo e errado. O que é certo e o que é errado. E o segundo ponto, coração sincero, coração insincero. Vamos observar aqui Abel e Caim. Vocês acham que Caim fez o certo ou o errado com o coração sincero ou com o coração insincero? Pegando Gênesis 4 e pegando também o que se diz lá em 1 João e o que se diz em Hebreus, que fala do culto de Caim, fala do culto de Abel. Caim fez o certo ou o errado? Tendo em vista o que a gente já estudou aqui, Abel apresentou do rebanho e da gordura deste, quer dizer, houve sacrifício, houve gordura de rebanho ali, e Caim apresentou das primícias da terra. Então, Caim, tendo em vista tudo que a gente já viu,
Fez o certo ou o errado? Fez o errado. Mas Deus já havia, o que nós estamos observando aqui, pegando todo o contexto, Franklin, o sistema sacrificial que foi manifestado por Deus no Antigo Testamento, que começa com os animais que foram mortos pelo próprio Deus ali, para que houvesse propiciação pelos pecados. Depois o sistema sacrificial que foi instituído por Moisés, mas antes do sistema sacrificial instituído no tempo de Moisés, Noé ofereceu holocaustos a Deus, Abraão ofereceu, Isaac ofereceu, Jacó ofereceu, eles erigiam altares e sacrificavam animais. É algo que já estava, irmãos, dentro, vamos dizer assim, do coletivo, consciente, no sentido de que Deus já havia revelado isso para a criação, já havia revelado isso especialmente para o seu povo, mas aqueles que viviam naquela época, de alguma forma, tinham conhecimento disso, porque foi sendo passado de Adão, foi sendo passado para Sete, e foi sendo passado para a descendência de Sete, na linhagem de Sete, e também na linhagem de Caim, havia esse conhecimento. Então nós podemos dizer que Caim fez o errado? Ele apresentou a Deus algo que não havia sido conforme Deus já havia dado, no mínimo, um vislumbre, um insight de como deveria ser. Caim fez, então, o errado, com o coração certo ou errado? Coração errado. Está claramente determinado lá em 1 João e em Hebreus, que o coração de Caim era maligno. Aí foi o que foi destacado aqui também. Deus aceita o culto quando aceita o cultuador, aceita a adoração quando aceita o adorador. Caim era do maligno. 1 João 3,12, se eu não estou enganado, vai dizer isso. Ele era do maligno, o coração dele não era de Deus. Tanto é, para ficar mais claro aqui, que logo em seguida a rejeição do seu sacrifício, ou da sua oferta, do seu culto, Deus o chamou, Deus o tratou com ternura e disse: Caim, por que é que você está andando irado? Por que é que descaiu o seu semblante? Se você proceder, como, irmãos? Bem, né? Ou certo, mas ali na Bíblia está bem. Se procederes bem, é certo que serás aceito. Se procederes mal, todavia, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo, o desejo do pecado, será contra ti, contra você, Caim. Mas a ti cumpre dominar o desejo do pecado que é contra ti. Deus chamou Caim para orientá-lo. E o que é que Caim fez? Saiu dali e desobedeceu a Deus e matou Abel. Então Caim, podemos dizer, fez o errado com o coração insincero. Correto, gente? Vamos passar para o segundo ponto aqui. Vamos passar para Saul. Saul reservou animais para sacrificar ao Senhor, do despojo dos amalequitas. Certo ou errado? Era para destruir tudo. O texto é forte. Mulher, criança, o texto ainda fala. Crianças de peito. Ele preservou o rei, preservou o rebanho. Mas naquele contexto de Antigo Testamento, no culto a Deus, sacrifícios eram oferecidos. Então ele preservou para oferecer o culto como sacrifícios. Sacrifício é certo ou errado? Certo. Certo. Então vamos dizer, Saul ofereceu o certo. A intenção era boa, entre aspas, né? Não, na verdade, não, eu não diria intenção.
eu diria, a natureza do culto. Porque se fosse numa outra situação, o culto seria aceito. Então, a natureza do culto, holocausto, sacrifício, estava certa, correto, gente? Mas o coração estava errado, na desobediência. O que eu quero dizer? O culto certo também não é recebido se o coração estiver errado. Se Caim tivesse oferecido o rebanho também, o culto dele teria sido aceito? Não teria não, gente. Não teria não, o coração dele estava errado. Só que ele ofereceu com o coração errado o culto errado. Agora, Saul ofereceu o culto certo com o coração errado. Deus não recebeu. Deus não recebeu. Agora vamos pensar em usar. Vamos pensar aqui em usar. O coração de usar estava certo? Estava certo, não estava? O coração de usar estava certo. Só que a Bíblia chama o que ele fez de reverência. Então, irmãos, o coração certo não é o suficiente. Então, tem 3 situações diferentes aqui, todas as 3 foram condenadas. Caim, o errado com o coração errado. Saul, o certo com o coração errado. Usar o errado com o coração certo. Mas tudo foi rejeitado. Para a gente ver a seriedade do culto, do serviço, da vida a Deus, a gente precisa fazer o certo com o coração certo, ou com o coração sincero. No Novo Testamento, em alguns momentos, não todos, mas em alguns momentos, líderes do tempo de Jesus faziam certo, mas com o coração errado. Eles liam as Escrituras, eles oravam, eles davam esmolas. O que Jesus falou? Para Deus não está fazendo diferença nenhuma. O coração está errado. Vocês estão recebendo galardão, porque o que vocês querem não é agradar a Deus. O que vocês querem é que o nome de vocês seja conhecido, ou que vocês sejam admirados entre o povo, não é, gente? Vocês estão querendo admiração popular, que vocês estão querendo ser reconhecidos entre o povo. Então, vocês já receberam o galardão de vocês. Se é isso que vocês queriam, vocês estão recebendo. Vocês gostam de orar em pé, nas praças, nas sinagogas, para serem vistos dos homens. Gostam de dar ofertas, mas levam a bandinha que vai tocando na frente, e é literal, tá, gente? Literal. Vocês levam a fanfarra na frente e vocês vão atrás com os donativos. Vocês receberam já o galardão, estão sendo vistos dos homens. Então, irmãos, nós precisamos, quando falamos do princípio regulador do culto, ter isso em mente. Não é simplesmente uma regra que vai nos fazer religiosos, aceitos diante de Deus. Não, Deus não lida simplesmente com regras. Deus lida com o que foi ensinado nas Escrituras, sim, mas o coração precisa estar correto diante dele. Não adianta, na hora de oferecermos o culto a Deus, oferecermos todos os elementos de culto conforme prescritos nas Escrituras, se nós não estivermos com o coração tratado por Deus e um desejo de, acima de tudo, agradar a Deus. Não adianta. Tem uma música que é uma crítica, eu já citei essa música aqui em outros momentos, né, mas é uma música que eu acho interessante, do cantor João Alexandre, quando ele fala da vaidade, criticando o próprio contexto cristão evangélico, né, e ele diz o seguinte:
Vaidade é no comprimento da saia. Vaidade no cumprimento da lei. Pode ter vaidade nos dois lados, não pode? Vaidade se achando a igreja da história. É um outro ponto que está lá. Pode ter vaidade, não pode? Não, nós somos cristãos reformados. E tal. Pode ser vaidade. Então a gente precisa ter cuidado. Aí a música sempre me foge da mente quando eu vou citar, sabe, irmãos? Mas assim, tem um ponto, né, na música, ele fala assim, a morte está em muitos templos, é mais ou menos assim. A morte, tudo é vaidade. Mas eu acho uma crítica bem forte. Às vezes existe isso. Vaidade em ritos, vaidade em formas, e Deus quer que o nosso coração esteja cuidado por Ele. Vamos? Sim. Com certeza. É verdade. Eu fico impressionado, é claro, Renato, que eu fiz questão de no início colocar, né, se há idolatria entre nós, porque pode haver, né, conforme Samuel falou para Saul, né, até feitiçaria. Pode haver culto entre nós aqui de umbanda, quimbanda, pode haver magia negra nesse sentido, porque é rebelião, obstinação, é como pecado de feitiçaria, é como idolatria. Mas assim, vamos pensar em algo que é muito bem visível, e assim, e que quem tem a Bíblia em mãos, gente, não tem cabimento, não tem a adoração católica através de imagens de escultura. É uma rebeldia do coração, não é, gente? Porque está escrito muito claramente revelado na palavra de Deus, não farás para ti imagens de escultura. Precisava ser mais claro, gente? Tem como ser mais claro? Então, é uma forma assim, mas o que tem, que às vezes é o argumento colocado? Não, apenas, não é adoração, é veneração, mas a gente parte para antes, quando fala, não farás. E depois o texto vem, não as adorarás, nem lhes darás culto. Gente, Deus falou, pronto. Afinal, o culto é para quem? Para Ele. Como que Ele determinou que seja? Dessa forma. Então, é o que está claro nas Escrituras. Às vezes os desvios são claros, às vezes são mais sutis. A gente precisa de ter clareza. A gente precisa de ter, assim, não clareza, né? Não é isso que eu quis dizer, mas a gente precisa de ter submissão à palavra dEle para que a gente seja fiel ao que Ele quer de nós. Sim, quanto mais a gente
procurar adequar, né, Renata? É melhor. Sim. Em próximos estudos, né, nós vamos falar sobre os elementos de culto, né? Então, vamos olhar para as Escrituras, o que é que a Bíblia coloca para a gente como elementos de culto. E vamos entrar nesses pontos, né? Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em 2 Reis. Capítulo 16. Irmãos, nós temos um grupo de pastores. Eu acho que hoje é muito comum isso. Tem grupo de tudo, né, em WhatsApp, né? A comunicação ficou bem assim, mais rica com o WhatsApp. Então, faço parte do grupo do seminário. São os colegas que formaram no ano 2000. Né? Nós entramos em 97, formamos no ano 2000. E tem de tudo no grupo. Às vezes eu compartilho com a Carla, eu fico mais calado, assim, só, como diz ela até o meme, não falo nada, só olho, né? Eu fico mais olhando lá, mas o pessoal é muito criativo, assim, para colocar coisas, Aí teve alguém que colocou um vídeo de um momento de louvor na igreja de um colega. Colocou assim, e tem de tudo, né? O pessoal... e colocou um vídeo, um momento de louvor na igreja de um colega, a igreja pretinha, sabe essa ideia de igreja preta, assim, para as luzes apagadas, e na frente, assim, aquelas luzes vermelho, verde, olha aí o culto na igreja do fulano de tal, expliquem para a gente, sabe? Gente, mas assim, aí a gente para pensar, mas qual que é o objetivo? Está querendo chamar a atenção? Para quê? De quem? Tem umas coisas que a gente fica assim meio encabulado, não fica, gente? Não é uma... assim, para mim, pode até entrar naquela questão do... aliás, deixa eu passar para os irmãos, deixa eu ver o que os irmãos acham. Lá da forma certa, da natureza certa e do coração. O que vocês acham que enquadra? Da forma e do coração. A forma ou a natureza certa e errada, o coração certo ou errado? Ô, gente, vamos pensar aqui para ajudar a responder. Será que quem faz dessa forma... Aconteceu também tem 2 semanas que eu fui olhar, eu acho que tem 2 semanas, do dia que foi a ordenação do Patrick, William, tem 2 semanas, né? 17. Terminou o culto aqui, eu falei, eu vou assistir o culto da igreja lá de Lafayette para ver a licenciatura, né, que foi a ordenação do Patrick, o Renato Patrick. A gente o avaliou aqui na reunião do presbitério, aí foi marcada a cerimônia de licenciatura dele. Aí eu coloquei lá a igreja Lafayette e tal. Aí na pesquisa na internet, né, além de aparecer a igreja presbiteriana, apareceu outras igrejas lá, a igreja Lafayette. E tinha uma igreja que estava assim também, tudo preto, né, com as luzes piscando. Gente, quando uma pessoa faz algo nesse sentido, vocês acham que o primeiro ponto, ou o primeiro objetivo, é agradar a Deus com as luzes e com a cor do templo?
Irmãos, às vezes, como disse a dona Juvenila, às vezes as pessoas estão querendo chamar a atenção, por exemplo, de um público jovem. Vocês concordam comigo? De um público jovem. Um público que está acostumado, de repente, com as baladas, que é mais ou menos assim, não é? É escuro, luzes brilhantes. Então, está querendo chamar a atenção de um público jovem para estar. Agora, a gente para pensar. O culto tem que chamar a atenção, tem que agradar o público ou aquele que é cultuado? Eu fui, uma vez, Alexandre, convidado para participar de um culto numa igreja, e fui, né, como convidado e tal, nesse momento. Gente, assim, a mensagem que eu ouvi, o pastor pregando, e todo mundo lá, assim, à medida que ele falava, o pessoal se manifestava, lugares onde as pessoas se manifestam mais, os ouvintes, sabe? E ele começou a falar, foi uma época dessa, assim, de final de ano, e ele começou a falar sobre, vamos dizer, o que é que aconteceria, promessas de Deus para a igreja para o próximo ano, mais ou menos isso. Ele começou a falar, olha, meu irmão, vai começar a chegar coisa grande para você, na sua conta bancária, não é coisa pequena, não é coisa grande. E começou assim, e o pessoal, glória a Deus e tal, e se manifestando, e falando para um público que estava lá, para todo mundo, como se fosse acontecer para todo mundo, daquele jeito. E eu olhando aquilo e pensando, meu Deus, final de semana está aí, daqui a pouco, né, segunda-feira, a pessoa que ganha salário mínimo vai levantar cedo, vai trabalhar 8 horas por dia, para no final do mês ganhar o seu salário trabalhado, né, graças a Deus, justo, honesto. Quem ganha mais vai ganhar o seu salário. Gente, será que assim, e logo as pessoas iam ver que aquilo não ia acontecer, né, Alexandre? Gente, não é isso que Deus promete nas Escrituras, não é? Fazer com que a vida de todo mundo, é você que é empregado, você vai virar patrão. Assim, mas só coisas desse tipo, sabe? E todo mundo, né, assim, motivado com aquilo e querendo crer naquilo. Eu acho, Alexandre, que uma das formas mais, assim, que nos ajudam a evitar mais isso, sabe? De correr o risco de ser enganado pelo nosso coração, como pastores que somos, como líderes que somos, é pregar expositivamente, como a gente tem procurado fazer. Às vezes pode parecer chato em algum momento, né? A gente lê aqueles textos longos da Bíblia, às vezes menores, né? Mas assim, a gente ler aqueles textos, passo a passo, de repente ler um livro inteiro. E a gente está lendo a Bíblia e está tentando explicar a Bíblia. Sai, nos cerceia de tal forma que a nossa criatividade já não vai ser mais aquilo que vai ser no culto de domingo. Porque o que é que eu vou falar domingo à noite? Né? Deixa eu pensar e tal. E de repente, se a pessoa for muito criativa, ela vai conseguir, às vezes, chamar muita atenção e despertar, vai trazer temas mais atrativos. Gente, mais um coração enganoso, não é? E de repente a pessoa pode ficar um pouco assim, encantada com ela mesma, no sentido, olha, está dando certo, está vindo mais gente para a igreja.
então eu vou continuar no mesmo caminho, porque está esperando pessoas. Mas será que o que Deus espera de nós para ouvir a pregação, mas uma pregação que destoa da palavra? Ou é o grupo que Deus quer trazer, seja pequeno, médio ou maior, né? Mas para ouvir a palavra dele. Qual que é o objetivo? O objetivo é o auditório ou o objetivo é o Deus para quem o culto está sendo oferecido? Pastor, as pessoas... Sim, pode falar Bíblia, depois Bíblia, por favor. Pode falar. As pessoas esquecem que a minha vontade não é a vontade de Deus para mim. Então, pregue uma coisa que as pessoas acham que aquilo que ela pedir para Deus pode realizar. Não é, gente. A gente tem que pedir a vontade de Deus para a vida da gente. Aquilo que Deus tem para a vida da gente. Então, eu acho que muitos pregadores esquecem de falar isso nas pregações. Que a gente não pode faltar só na vontade. Existe um Deus maior, que Ele é soberano sobre a nossa vida. Que Ele é que vai mostrar para a gente a vontade dele. O que Ele tem para nós. Porque aquilo que a gente quer, muitas vezes não é bom para nós. E a gente não vai entender no momento, mas vai entender no futuro. E eu acho que falta muito isso nas pregações. Entender a soberania de Deus na nossa vida. Exatamente. É Ele que é Deus. É Ele que dá as instruções. Nós, como súditos desse soberano, devemos obedecer. E é sempre o melhor para nós. E essa é a obediência. Essa é a obediência. É a obediência que a gente tem a Deus. É entender, pedir sabedoria, entender o que tem no dia a dia da vida da gente. Sim. Por isso que muitas vezes eu não procuro nem fazer planos. Procuro colocar nas minhas ele me dê sabedoria para fazer o melhor para ele. Porque para que fazer planos se ele já tem todos os planos para mim? E ele conduz aqui durante o dia, de acordo com a vontade. Sim. É bom a gente colocar de fato a vida nas mãos do Senhor. Quer façamos os planos, se fizermos, conforme Tiago orienta, né? Se o Senhor permitir, não somente viveremos, como faremos isso ou aquilo, né? Mas colocar diante da presença do Senhor na nossa vida e confiar na soberania dele. Saul colecionava loucuras, né? Um ou dois capítulos anteriores a esse que o senhor mencionou, ele sacrifica ao Senhor. E Samuel diz: o que você fez? Aí a justificativa dele é: o povo já ia se espalhando, o povo ia se dispersando. Então a saída de Saul para trazer o povo, para juntar o povo, era desobedecer ao Senhor. E Samuel diz assim: que loucura foi essa? É uma loucura deixar de obedecer a Deus em nome de qualquer outro propósito, ainda que esse propósito seja juntar gente, trazer gente, manter gente na igreja. Nesse caso, ele fez tudo isso e a justificativa dele é: o povo já ia se espalhando, Senhor. E nesse mesmo texto, né, William? Ele diz, então, forçado pelas circunstâncias, não forçado pelas circunstâncias, pelo coração que tinha alvos pecaminosos, né? Mas forçado pelas circunstâncias, oferecia holocaustos. E ali era para que ele esperasse Samuel. E foi logo ele desobedecer, chegou Samuel, né? Onde o coração dele estava? No Senhor ou nas circunstâncias, nas pessoas, né? Irmãos, olha, vamos olhar o texto de 2 Reis, capítulo 16. A partir do versículo
comparação do modo pelo qual práticas extra-bíblicas inevitavelmente vão nos distanciando do Senhor, substituindo a maneira designada por Ele. Segundo Reis 16, a partir do versículo 10. Então o rei Acaz foi a Damasco, a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. E vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Elias a planta e o modelo, segundo toda a sua obra. Gente, vamos ler o 10 por enquanto. Foi a Síria, a Damasco, capital da Síria, encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. E chegando lá, ele viu um altar, achou legal, achou interessante, né? O coração dele o moveu a isso, então ele copiou direitinho o modelo, copiou a planta, tudo direitinho. Vamos voltar lá para o estudo anterior que nós demos. Vocês se lembram de quando Deus orientou Moisés a construir o tabernáculo? E depois, quando ele orientou Davi a construir, ou deu a Davi a planta do templo, foi tudo detalhadamente especificado, não foi? Tudo detalhadamente especificado. Vai ser assim. Vocês vão fazer assim. É desse jeito. A medida é essa. O material é esse. O jeito é esse. E no texto que nós lemos de Êxodo, especificamente, o texto remete diversas vezes. E fez Moisés tudo segundo ordenado por Deus. Assim fez. Tudo segundo ordenado por Deus. Tudo segundo ordenado por Deus. Gente, aqui a casa resolve uma... gente, isso já está antiquado, né? Vamos pensar assim, não, vamos modernizar um pouquinho o negócio, vamos mudar. Esse altar de holocausto aí que Deus colocou, vamos colocar um pouco de luz nesse negócio. Vamos colocar um pouco de modernidade nesse negócio. Vamos pegar aqui, vamos copiar o que o mundo está fazendo aqui lá fora e que está bom. Versículo 11. Por isso o sacerdote edificou um altar segundo tudo que o rei Acaz tinha ordenado de Damasco. Assim fez o sacerdote Elias, antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco o rei, viu o altar, chegou-se a ele, e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto, natureza certa. Natureza, assim, holocausto, é culto, né? Conforme Deus havia orientado. Só que o coração já estava ali muito distante do Senhor. Queimou o seu holocausto, as ofertas de manjares, derramou a sua libação, aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. Olha o versículo 14. Porém, o altar de bronze, a orientação de Deus, que estava perante o Senhor, o que ele fez? Tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, do lado norte. Então colocou um canto. Ele pegou o dele, fez. Mas o que Deus havia orientado, o que ele fez? Botou um canto. Mas teve um ar de piedade aqui em seguida. Olha o que ele falou. Versículo 15. Ordenou também o rei Acaz ao sacerdote Elias, dizendo: queima no grande altar. O grande altar é o altar dele, né? O holocausto da manhã, como também a oferta de manjares à tarde, e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e as suas libações. Todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios aspergirás nele. Porém, o altar de bronze, o altar de Deus, ficará para a minha deliberação posterior. Autoridade, né, que o rei tinha, né? Não, vamos fazer assim. Agora vai ser diferente. Vamos tirar o que Deus mandou, o que Deus terminou. Vamos colocar o dele. Depois eu resolvo o que eu faço com aquilo que Deus orientou. Gente, é isso que estava acontecendo, não é?
gente não leva a sério o que Deus manda, o que Deus pede, a gente acaba substituindo aquilo que Deus pediu por aquilo que a gente determinou no nosso coração. O altar de bronze ficará para a minha deliberação posterior. Agora a autoridade que estava valendo era dele, não era mais de Deus. O altar de bronze do Senhor veio iniciar em mim. Ele substituiu o prescrito por aquilo que ele mesmo entendeu no seu coração. E o sacerdote não teve firmeza, fez segundo tudo quanto o rei lhe ordenava. Então, irmãos, precisamos de ter o coração bastante atento, porque o coração é enganoso. O altar de bronze ficará para mim em deliberação posterior. Os inovadores, com seus lábios, reconheciam os elementos de culto designados por Deus, e ao mesmo tempo, no exercício de tal adoração, acabavam anulando o valor de tais elementos. O elemento de culto, a forma de culto, o meio de culto, eles reconheciam. Acá se conhecia, mas ele anulou, porque ele deu vazão àquilo que estava no seu coração. E ilustra admiravelmente a sutileza com que as práticas não condenadas pela Bíblia tendem a substituir o culto designado por Deus nas Escrituras. Se a gente não se firmar na Bíblia, daqui a pouco a gente vai estar a anos-luz de distância do que Deus quer para nós. É o nosso altar. É o que Paulo chama em Colossenses do culto da vontade. É o culto da vontade. Tem uma igreja presbiteriana nos Estados Unidos, a igreja presbiteriana do Brasil rompeu relação com elas há algumas décadas, porque essa igreja presbiteriana estava ordenando como pastores homossexuais. Ela decidiu ordenar, e ordenação feminina também, mas assim, ordenação homossexual. A igreja presbiteriana rompeu relações. Essa igreja começou a morrer. Ela começou ano após ano a perder relevância, porque está contrária à palavra de Deus. Gente, deixa de ser bíblica, deixa de ser serva de Deus e passa a ser serva da própria vontade, do próprio coração. Não tem como ser as duas coisas. Não tem como. Eu gostaria que os irmãos abrissem. Aquilo que Deus não aprova, aquilo que Deus não abençoa, não tem jeito, né? Não tem jeito. Abra a Bíblia, por favor, meus irmãos, nós estamos encerrando. Em Mateus 15, eu quero ler apenas mais 2 textos para a gente poder finalizar. Olha como o Senhor Jesus aqui coloca. Mateus 15, versículos 1 a 3. Olha como que é forte, irmãos. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram. Os fariseus e escribas perguntaram a Jesus: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Então, a pergunta que os fariseus e escribas fizeram a Jesus é porque os discípulos estavam transgredindo a tradição de quem? Os anciãos. E veja que o Senhor Jesus responde no versículo 3: por que transgredis vós também o mandamento
de Deus por causa da vossa tradição. Olha a forma como o Senhor Jesus responde. Eles perguntam para Jesus: por que vocês, os seus discípulos, estão transmitindo a tradição dos anciãos? E Jesus diz: por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? A gente precisa ter cuidado, irmãos, muito cuidado, para não transgredir o mandamento por causa de tradição, de coração, de seja o que for. Olha adiante no versículo de número 8, versículo 7 também, 7 e 8. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão e agora, ensinando doutrinas que são preceitos. Eles até agora, mas em vão, não recebo, não é aceitável. Eles ensinam doutrinas que são preceitos de quem? De homens. Já estão longe de mim há muito tempo. Por causa da tradição, transgridem o mandamento de Deus. Irmãos, a gente precisa refletir sim, precisa pensar como é que está o nosso coração, como é que está a natureza do nosso culto. Se estamos acrescentando coisas vãs, a adoração divina, e deste modo ensinando como doutrinas vãs imaginações humanas. Precisamos fazer todas essas reflexões. E eu quero então ler o último texto com vocês, é o texto de Lucas, Colossenses capítulo 2. A partir do versículo de número 20. Aqui é o chamado, culto da vontade, o culto do ego, o culto de si mesmo. Colossenses 2, a partir do versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseieis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de quem? Dos homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência, sabedoria, tem aparência, como culto de si mesmo. Olha como o texto coloca, é o culto de si mesmo. A aparência de sabedoria, mas lá no coração é o culto de si mesmo. É falsa humildade, é rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade, contra a carne. A carne está nadando de braçadas. A carne está se manifestando, mas a aparência de sabedoria. Mas é culto de si mesmo, é falsa humildade, é rigor ascético. E a carne está crescendo. A carne está crescendo. Não tem nada de espiritual. Não tem nada que agrada a Deus. É tradição, é doutrina de homens. O culto da vontade acontece quando fatores humanos são os agentes pelos quais se realiza a adoração. Acaba que a igreja, ao invés de transformar o mundo, vai sendo transformada no mundo e perde a sua condição de fazer diferença. Irmãos, o princípio regulador do culto
Nós vamos ver, né, os elementos do culto posteriormente, mas eu queria que ficasse guardado isso, para nos preservar de nós mesmos, do nosso coração enganoso e desesperadamente corrupto. Deus prescreveu aquilo que nós devemos seguir na nossa devoção a Ele, na nossa adoração a Ele, no nosso serviço a Ele. Então, o que não é ensinado é proibido. Isso nos cerca, nos restringe, porque se a gente der vazão no nosso coração, a gente vai errar, a gente vai falhar como um rei Acais. Deus não quer que nós sejamos pessoas áridas, pessoas religiosas simplesmente, não. Ele quer que nós façamos aquilo que Ele orientou, a natureza certa do culto, mas com o coração certo também. Procurando, acima de tudo, entender quem é Ele, o que Ele quer de nós, e planejar o que nós somos e fazemos no dia a dia e refletindo no culto, na igreja, para agradar a Ele. Na semana passada, depois do estudo, alguém estava conversando comigo e me perguntando, pastor, na verdade o pastor foi meu primo, ele me chama de Isaías, né? Então, ele esteve aqui conosco na semana passada. O Isaías muitas vezes, ele falando de uma situação específica, né? Compartilhando uma situação, ele falou, a gente precisa de fazer a pergunta para evitar errar contra Deus. Onde termina o culto e começa o espetáculo? A gente precisa ter cuidado. Onde termina o culto e começa o espetáculo? Momento de reunião do povo de Deus não é momento de espetáculo. Se o espetáculo está começando, a gente tem que colocar um fim nele antes de começar. Tem que ser culto. Tudo tem que ser feito tendo Deus como referência. Irmãos, com relação ao princípio regulador do culto, os irmãos entenderam? Alguma palavra, alguma pergunta? Seja para a glória de Deus, fazer para a glória dele, não fazer para a glória dele, ele como a referência, o coração vai estar certo. E seguindo as palavras dele, seguindo a Bíblia, a forma vai estar certa. É em espírito e em verdade. O Senhor Jesus resumiu isso em espírito e em verdade. Se eu faço em espírito, conforme as instruções de Deus desde o coração, ok, eu estou fazendo do modo certo. Se eu faço em verdade, eu estou fazendo da forma certa, né? Pastor, só para um comentário, assim, às vezes a gente pensa muito na condução do culto, né? A forma está sendo conduzido o culto. E na realidade, assim, cada um de nós estamos oferecendo o nosso culto a Deus, né? E às vezes uma manifestação simples minha, e dependendo da intenção do meu coração, do que o meu coração está me levando a fazer isso, pode ser que eu esteja desagradando a Deus e não realmente oferecendo verdadeiro culto a Deus, né? Porque a gente pensa muito na estrutura, né? Na liturgia, vamos dizer assim. Mas também a manifestação minha com a intenção errada, mesmo aqui no banco, talvez essa intenção pode levar a essa questão de culto errado a Deus. Se for algo contrário à forma de culto, e mesmo pela intenção errada do coração. Então, assim, é muito sério, é muito particular também, não só na liturgia ou na condução do culto. É realmente cada um de nós, a nossa forma de cultuar a Deus. Exatamente, Reginaldo, exatamente. É muito importante, né, a colocação, porque é um culto coletivo
mas ele é coletivo porque são muitos individuais, muitos cultos individuais juntos, né? Que se tornam um culto coletivo. O individual, ele é considerado, com certeza. É verdade, porque às vezes a gente deixa. Eu preparo o culto diante das situações. Não é simplesmente chegar e vamos cultuar. Antes de chegarmos, a gente tem que ter a consciência. Será que eu estou na condição certa? Exatamente. Por isso eu acho que o início do culto, né, a gente já pede perdão dos pecados, né? Há um temor também para cultuar a Deus, não é só resposta. É como você chegar num, sei lá, um rei, imagina, um rei, aí está o trono, você vai chegar até aquele trono. Você vai chegar de qualquer forma, até para você pedir, você tem que ter reverência, até para você dar uma oferta, né? Você tem que ter uma certa reverência. E às vezes a gente na corrida do dia a dia acha que tudo vai começar só na hora que você entra na igreja. Mas não, a gente já tem que se preparar antes. Às vezes você sai de casa, sei lá, na rua mesmo, né? Um cara de férias, você já chega irritado. Peraí, como é que eu estou para poder, né? Os puritanos tinham um cuidado muito especial, e em alguns momentos são até criticados, né, como fanáticos em alguns pontos, mas eles nos ensinam muito. Para eles, o sábado deveria ser vivido já de forma diferenciada, para que no domingo eles estivessem preparados para o culto. Eles começavam a desacelerar no sábado, eles começavam já a preparar, a orar mais, eles iam dormir cedo no sábado, para que no domingo eles estivessem com toda a condição, com todo o ser, corpo, alma, força, entendimento, prontos para poder cultuar a Deus. Então eles tinham, né, assim, essa ideia, então a gente precisa preparar, não é chegar de qualquer jeito. E o dia anterior já entrava no preparo. Rafael? É a frase que nós temos usado, né? Então estamos repetindo. Talvez fiquem frases pequenas, mas para falar de ensinos grandes. Deus aceita a adoração quando aceitou o adorador, né? Então fica assim, a adoração vai ser aceita se a nossa vida está aceita diante dele. E essa vida é o dia a dia. Ela vai ser refletida no momento de culto ao Senhor, mas não está desvinculado, não. Não está desvinculado. Isaías, Deus fala por boca do profeta Isaías no capítulo 1, né? Quando vocês se reúnem e levantam as mãos, eu não aceito, as suas mãos estão sujas de sangue. Vocês não estão vivendo da forma adequada. Quando vocês levantam as mãos, eu rejeito a adoração de vocês. A ideia de rendição, né? Nós nos rendemos ao Senhor, não rendem, não. Eu vejo que as mãos de vocês estão sujas. Vocês têm que lavar a iniquidade de vocês, aprender a fazer o bem, deixar de fazer o mal. Então, o capítulo 1 de Isaías é pesadíssimo, né?
muito pesadinho, muito pesado. E Deus vai mostrar-nos o povo é aceito quando a vida ao Senhor. Essa é a geração dos que busca a face de Deus de lá fora, então, sim, a vida é feita, né? O coração é enganoso, mas me fala, deixar o coração puro. Não chegar com o coração enganoso, as mãos sujas. Isaías fala aí. É. Arriscado, né? Gente, vamos orar para a gente finalizar? Vamos falar com o nosso Deus. Deus, é ao Senhor que nós queremos agradar com os nossos cultos, ó Deus, nos horários marcados, nos dias determinados. Mas é ao Senhor, acima de tudo, Pai, que nós queremos agradar, e só o agradaremos nos nossos cultos, nos horários marcados, nos dias determinados, quando estivermos vivendo, ó Pai, na Sua presença, procurando fazer na nossa vida um culto ao Senhor. Na nossa própria natureza, no nosso próprio corpo, como diz o apóstolo Paulo, ofereçais o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Deus nos ajude, Pai, nos ajude. Ó Deus, o coração de cada um de nós é enganoso e é desesperadamente corrupto. Podemos errar também. E pode ser que tenhamos até, ó Deus, estejamos incorrendo em erros. Ajuda-nos, ó Deus, a ver, se for o caso. Ajuda-nos, ó Deus, a nos livrar dos auto-enganos do pecado. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Queremos fazer o melhor para o Senhor e sabemos que por nós mesmos nós não temos condição. Nos ajuda. Obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de refletir sobre essas verdades, ó Deus, e de procurar adequar a nossa vida àquilo que o Senhor espera de nós. Que o Senhor nos leve em paz, nos dê um dia agradável, nos a sua
Senhor. E que à noite, ó Deus, permitindo o Senhor, estejamos aqui para participar da ceia do Senhor, para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor como seu povo, Pai. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, é que oramos. Amém.